Meus irmãos, esse evento que nós fazemos anualmente, como o Saulo até já mencionou aqui, é o quarto ano que nós fazemos o Perigos da Atualidade, e nós temos um foco aí, sempre essa questão aí dos jovens, né? E isso tudo partiu aí um pouco aí da ideia do Saulo, de trazer aí sempre temas contemporâneos, e ele me desafia todo ano. E os temas vêm, né? A gente já falou aqui sobre ansiedade e depressão, já temos uma época foi o dilema das redes, falamos sobre o mundo e o secularismo, né? Os modismos e tantas coisas. E esse ano não poderia ser diferente. Nós vamos falar algo aqui que é um alerta, não só para os jovens, mas para toda a igreja. E que você não fique aí escandalizado, irmão, porque nós vamos estar tratando temas aí que é da cultura pop, é da cultura que nós vemos aí no dia a dia, e que se você muitas vezes não se deu conta, isso invade, né, por todos os lugares. Então, eu queria primeiramente pedir para você levantar mais um pouquinho, nós vamos uma palavra de oração, pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja dando a direção, esteja tomando deste lugar aqui, para que fale somente aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor tem para dizer. Essa igreja não é minha, essa igreja não é do pastor Silvio, nosso pastor presidente, essa igreja é do Senhor Jesus. Quando eu falo a vocês, eu tremo, porque eu vou dar conta dessas palavras depois. E se o que eu falar aqui não vier de Deus, eu serei responsabilizado. Por isso agora que se cale toda a carne, e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, venha tratar com o teu povo, ó Pai, o teu povo, as tuas ovelhas, Senhor meu Deus, do qual, ó Pai, o Senhor, ó Pai, confiou, ó Pai, ao pastoreio, Senhor meu Deus, a ministração, ó Pai, de hoje, ó Pai, para que o teu Santo Espírito, Senhor, se é que, ó Pai, a tua igreja precisa ser alertada, se é que a sua igreja, Senhor meu Deus, precisa ter os olhos abertos para o que está acontecendo, Senhor meu Deus, é o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que está dando essa direção, ó Pai, para que o teu Santo Espírito fale, trate, cure, liberte, restaure, faça a tua obra, Espírito Santo de Deus, nesta noite. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pode sentar mais uma vez aí. Glória a Deus. Tendo dito isso, eu quero então só conferir aí com o pessoal do som aí, por favor, aí o slide está no jeito. Pode, por favor, aí já colocar. E lembrar que o som aí tem que estar aberto também. Nós vamos estar fazendo uma coisa um pouco diferente aí, um pouco interativa. Só coloca o PowerPoint aí, por favor. Aí. Tem som no slide, Roné? Tem som no slide? Ou a próxima tela aqui tem. Pode dar o play aí, por favor, aí com o som. Do Senhor Igreja, vamos iniciar nossa série Perigos da Atualidade. Vocês estão prontos? Meu nome é Eva, sou fruto de uma experiência em inteligência artificial. O pastor Weber me convidou para vir aqui hoje na Igreja Ramá me apresentar para vocês. O tema de hoje é justamente sobre inteligência artificial. Será que você é capaz de entender quais são as implicações dessa tecnologia sobre a vida dos cristãos? Amém, glória a Deus. Vou tirar a Eva aqui. E nós vamos estar falando hoje sobre inteligência artificial. De tantas coisas que nós falamos, né? Hoje até me perguntaram se ia poder transmitir. Eu falei que quiser transmitir, pode transmitir. A gente não vai falar certos assuntos que a gente já falou aqui, irmãos. Coisas pesadas aqui. Hoje também vai ser bem pesado, mas eu imagino que pelo menos eu não vou ser preso por falar essas coisas aqui, né? Pelo menos ainda não. Ainda não, estou falando sério, ainda não. Qual é o limite? O que é inteligência artificial, primeiramente? Será que a inteligência artificial é algo que nasceu naturalmente através de processos evolutivos, como dizem aí,
né? Como o homem ousa dizer que não tem um criador, será que a inteligência artificial, como ela se forma? Ela foi programada, ela segue algoritmos, ela tá presente nos lugares onde a gente vai? Será que quando, por exemplo, eu chamo um Uber no meu celular, existe ali um algoritmo que de forma inteligente sabe a minha localização e busca um motorista mais próximo também para me atender? Será que quando eu vou no iFood no celular lá e faço o pedido e aquilo fica registrado e ele costuma saber inclusive qual é o tipo de comida que eu costumo pedir, e aí ele vai me oferecer justamente aquilo que eu tenho tendência a me alimentar? Será que no YouTube, quando ele oferece lá as coisas que eu tenho o hábito de ver, tudo isso é um tipo de inteligência artificial que a gente simplesmente não associa isso à inteligência artificial? Hoje em dia, inteligência artificial, as pessoas quando pensam a primeira vez já pensam no ChatGPT, que eu não sei quantos conhecem, né? Que muitos ali, inclusive dos mais jovens, conhecem bem, principalmente na hora de fazer trabalho em casa. Porque o ChatGPT está bem afiado na matéria. Então, está sendo usado, né? Está sendo usado. A inteligência artificial, ela veio aí com tudo. Mas qual é o limite para a inteligência artificial? Até onde ela pode chegar? Até aí, em que isso afeta? Por que num culto de jovens a gente para falar a respeito? O que isso tem a ver? O que isso impacta na minha vida? Meus irmãos, tem carros lá da Tesla nos Estados Unidos que quando você pede, por exemplo, um Uber, ele vem sem motorista. Ele vem sem motorista até você. Abre a porta, você senta lá no passageiro, já está no aplicativo. Ele bate a porta e vai embora. E dirige, para no farol vermelho, passa um ciclista na frente, ele diminui. Ele faz o trabalho todo e leva você até lá. Isso já não é de agora, não. Já tem mais de ano que já está rodando já, o carro autônomo. E a gente se pergunta onde está o limite. Isso aqui serve para minha esposa também. Quando eu falei IA, ela falou, mas o que é IA? Né? Quando eu falar IA, é inteligência artificial. Né? Ela pode substituir o ser humano em tudo. Na questão ética, na questão aí moral, será que ela pode vir a substituir o ser humano absolutamente? E é isso que nós vamos estar falando aí a respeito desse tema. Um dos trechos aqui que eu separei, um dos aspectos da inteligência artificial, é a questão de falar outros idiomas. Né? Algumas pessoas têm facilidade em aprender idiomas, outras já nem tanto. Mas existem aí os filmes que são legendados e tem aquele filme que é o dublado, que o ator lá, que é uma pessoa preparada, ela vai fazer a voz do ator original mais parecido possível. E ela vai copiar até as paradas, o jeito para tentar encaixar na boca da pessoa aquilo que está sendo falado. Quando nós entendemos isso é uma dublagem bem feita, né? E agora estão preocupados. As pessoas que trabalham com dublagem estão preocupados. Você, por exemplo, já ouviu falar do pastor Marcos... Eu não lembro se é Marcos Araújo, agora eu vou lembrar. Mas ele é o dublador do Homem de Ferro, por exemplo. É Marcos Araújo, se não me engano. Quando você vê o Homem de Ferro lá no cinema, em português, aquela voz ali é a voz de um servo de Deus, é de um pastor. Então, você vê que às vezes a gente pensa que é uma coisa tão longe, né, Saulo? Quando a gente pensa assim, universo Marvel, não sei o quê, isso não é coisa de crente, não sei o que lá, e o pastor está trabalhando lá, né? Lógico que a gente tem que aprender a usar isso de uma forma correta, né? Mas voltando aqui na questão do falar outros idiomas,
O pessoal já está preocupado porque está tomando aí o espaço deles. E eu fui ousado aqui e utilizei a inteligência artificial para fazer com que uma pessoa que fala apenas o português pudesse falar outros idiomas e falar de forma fluente. Porque, bom, vamos lá, vamos passar aqui, dá o play aí, por favor. Cadê o play? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Aumenta o volume. Todos. Deus abençoe você. Espero que você e a família sejam bem. Queridos, eu estou passando aí rapidamente convocar você para estar conosco hoje à noite, nossa reunião de oração, tá? Amados, a igreja tem 2 cultos oficiais na semana, que é quarta-feira e domingo. Quarta, reunião de oração e domingo. Querida, é importante você estar conosco orando. Toda a igreja, você principalmente, irmão, que tem ministério na casa de Deus, é importante e é necessário. Buenos días, hermanos, paz de Jesús a todos, Dios te bendiga, espero que tú y tu familia estén bien. Queridos, estoy pasando rápidamente para convocarte a estar con nosotros esta noche, nuestra reunión de oración. La iglesia tiene 2 cultos oficiales a la semana, miércoles y domingo. Cuarta reina de oración y domingo. Querida, es importante que estés con nosotros orando. Toda iglesia, y tú especialmente, hermano, con ministerio en la casa de Dios, eres necesario. Good morning, brothers. The peace of the Lord Jesus to everyone. God bless you. I hope you and your family are well. Dear, I'm just stopping by to invite you to be with us tonight, our prayer meeting. Beloved, the church has 2 official services during the week, which are on Wednesday and Sunday. Wednesday prayer and Sunday worship. Dear, it's important for you to be with us praying. Every church and you, brother, with a ministry in the house of God are important and necessary. Olha, se você não ouviu o recado em português, que é para você vir de quarta-feira no culto de oração, agora você ouviu em 3 idiomas, tá certo? Não tem desculpa. O pastor Silvio aí falou fluentemente em espanhol e em inglês. E note, a inteligência artificial utilizou a mesma entonação de voz do pastor Silvio. Não é voz de robô, é a mesma entonação. A inteligência artificial escaneou o maxilar, os lábios dele, para que o movimento da boca fosse alterado, porque as palavras que estão sendo faladas são outra. Para um desavisado, vai achar que o pastor Silvio fala esses idiomas todos. Quer dizer, eu não sei se ele fala, de repente ele fala, e aí vocês estão aí todos sendo enganados aí, né? Vai achar que é inteligência artificial e não é, o homem é poliglota. Eu não contei para ele que eu ia fazer isso. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, isso já está sendo usado. Existem filmes que existe um rate age, que é, por exemplo, uma classificação elevada, e de repente eles entendem que a pessoa foi utilizado ali, o diretor colocou uma palavra que não poderia ser usada, ficou muito pesado. E aí a classificação ficou 18, por exemplo. E ele tem que refazer aquilo, gravar tudo de novo. Num clique, ele altera aquela palavra que podia ser muito pesada e coloca uma outra mais leve. E aquilo é sincado novamente os lábios da pessoa, sem gravar de novo, e ela fala outra coisa. Podemos colocar palavras que a pessoa nunca disse na boca dela. E você não vai perceber. Você não vai perceber. Note, eu não terminei meu curso de análise de sistemas. Eu interrompi ele no meio para fazer outro curso. Isso aqui eu fiz no computador do meu filho. Tem gente que tem acesso para fazer isso ainda muito mais perfeito. Então, temos que tomar um cuidado tremendo com aquilo que nós vemos. Porque isso pode ser utilizado de uma forma tal a confundir. Hoje em dia, nós estamos vivendo a era que disse o profeta Daniel. Quando na palavra ele vai dizer: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo, quando muitos correrão de uma parte para a outra,
e o conhecimento se multiplicará. Daniel recebe então a profecia do fim dos tempos, profecia de coisas que iriam acontecer e que ele por vezes perdia até as forças, ele desmaiava, ele não aguentava, tamanha era a revelação que acontecia, e ele, meu Deus, e quando vai acontecer isso? E Daniel jejuando e orando, e aí veio o Senhor e disse: Daniel, sela essas palavras, isso é para o tempo do fim. E quando é o tempo do fim? O tempo do fim é quando muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Correr de uma parte para outra, hoje em dia, é possível você pegar aí um avião, e em algumas horas você cruzar aí o Oceano Atlântico, e ir para a Europa, ir para a África, fazendo uma pequena escala em Marrocos, Casablanca, Fez, e depois já chegar na Guiné-Bissau, em algumas horas. Mas não era assim até pouquíssimo tempo atrás. Coisa de 150 anos atrás, o homem se locomovia da mesma forma que na época de Cristo. Coisa de 150 anos atrás, a luz que você está vendo aqui, gerada através de energia elétrica, não existia. Era somente na lamparina, no querosene. Na época de Cristo, o azeite não deixa de ser também um combustível. Note que a humanidade experimentou um salto no conhecimento justamente há poucos anos atrás. Tínhamos ali os homens, eu lembro da minha mãe contando história do meu bisavô, cantando os hinos, né, do inário naquela época lá, e falando histórias, e ele estava no lombo do cavalo, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Minha mãe era de 1942, e a infância dela, quando precisava viajar de algum lugar para o outro, era na carroça, era na charrete, era no cavalo. Só veio conhecer automóvel quando veio para São Paulo, 1966, quando começaram a congregar na igreja de Vila Rica ali, na igreja metodista. Então, veja que até pouco tempo atrás, o mesmo meio de transporte era o mesmo que nós lemos as batalhas de Israel, o Império Romano, o Egito Antigo, que vem de encontro à palavra de Daniel. Muitos correrão de uma parte para a outra. Até que veio então a invenção do automóvel, nos idos aí de 1860 e alguma coisa. E o homem então começou a dominar o motor a explosão. E hoje em dia o motor a explosão já não é mais o único motor utilizado. Não é, Márcio, que entende bem de carro aí? Gente, a gente não vê muito por aqui, mas onde eu trabalho, o que mais se vê agora é carro elétrico e carro híbrido. Você fica do lado de um carro desse, você não escuta o motor funcionar, é elétrico. Põe um pouco de gasolina para dar uma inteirada, um motor interage com o outro de forma híbrida, e o camarada carrega e você não escuta um pio no carro. É muito diferente do Fusquinha que meu pai tinha quando eu era pequeno, que às vezes também não pegava e a gente tinha que empurrar, ou do Monza, que é a minha esposa, que hoje está aqui comigo, e na época que namorou comigo, me ajudou a empurrar algumas vezes. Rodrigão tinha um desse também, eu lembro daquele Monza lá, ele colocava aquela travona carneiro lá, misericórdia. Meus irmãos, então hoje em dia o motor a combustão já não é mais o mesmo. O Tesla é um exemplo, e fala-se até mesmo do carro, o carro aéreo, o carro que voa. Em Dubai, a polícia de Dubai utiliza uma moto que é como se fosse um grande drone, com aquelas rodas assim com hélice, e a pessoa senta naquela moto e voa. E vai buscar o ladrão lá onde ele estiver, lá para cortar a mão do camarada, né? Que é assim que funciona a coisa lá, né?
Mas todo esse acontecimento, essa experiência é nova, é recente. Há poucos anos atrás não existia. Eu falava aqui com o Luquinhas, e o Luquinhas aqui vendo o computador. Esse computador aqui, esse processador aqui é um que? Um i7? Ah, é um AMD, né? É M7? Poxa, um i7. Luquinhas pegou e falou assim, essa carroça. Mas porque a gente fica mal acostumado. Porque você dá um clique, e se em menos uma fração de segundo ele não te responder, você vai ficar nervoso, você vai ficar impaciente. Não era assim com o Witcher, com o ENIAC, os primeiros computadores que tomavam ali um cômodo de prédios gigantescos. E quando o Witcher, por exemplo, ia fazer uma soma, na década de 40, uma multiplicação de 2 algarismos, ele demorava 10 segundos para responder. Não tem calculadora que demore tanto hoje. Ele não tinha nem tela, ele saía os papéis todos perfuradinhos. E aí tinha que ler quase que como fosse um código Morse, aquelas perfurações, né? É como a história do tal do homem que chamava Olerite. Olerite, hoje em dia a gente chama recibo de pagamento de Olerite, né? Foi o inventor do formulário contínuo. E ali ele desenvolveu essa técnica de perfuração de papéis também, né? Eu não quis voltar tanto no tempo, que há quem diga que o primeiro computador foi o ábaco, né? Que tinha lá as pedrinhas que viravam de um lado para o outro, mas aquilo ali, para mim, é um instrumento artesanal. Eu estou dizendo mais na questão depois que a eletricidade foi inventada. Quando veio ali os computadores pessoais, ô pastor Silvio, ó, eu não falei que você trabalhou no CPD, viu? Não falei que você trabalhou no CPD, não foi com esse que o pastor Silvio trabalhou, foi com um pouco mais moderno, tinha uns discão desse tamanho assim, ó. Perfurador, o pastor Silvio trabalhou com esse também? Ah, então, olha aí. Oh, Jesus, aí, o homem conhece também, viu? O homem conhece. Aí, ó, tá vendo? A molecada de hoje em dia aí não sabe que o pastor Silvio trabalhou no CPD. E o que acontece? Depois veio o computador pessoal, os IBMs, né? Veio o Windows 3.1 e Windows 3.11, e depois veio o 95, começou a ficar um pouco mais interativo, um pouco mais animado, aquela coisa toda. E o salto que veio aí, o telefone, o smartphone, que o grande aí conhecido aí, que deu origem depois aos outros, né, Android e tudo mais, foi o Steve Jobs aí, através da Apple. Hoje em dia eles já estão aí no iPhone 15 Pro Max, custa uns 15 mil reais aí, por aí nessa faixa, né, a bagatela, mas ele ainda não é a última cereja do bolo. A última cereja do bolo é esse outro moletom que você está vendo aí, cor creme. Está vendo que no peito do rapaz aí tem uma caixinha, mais ou menos desse tamanho assim, ó. Essa caixinha aí é o AI Pin. Quem já ouviu falar do AI Pin? O AI Pin, ele é um wearable, ou seja, um vestível. Ele, se você conecta ele no corpo, e ali tem uma inteligência artificial nele. Você dá comandos de voz. Se eu estiver falando aqui com o Areolino Fernando Sá, diretamente de Guiné-Bissau, e o Sá estiver falando comigo em crioulo, o AI Pin detecta esse idioma que não é natural para mim, vai traduzir tudo o que o Sá estiver falando para mim em português. E o que eu falar em português, ele vai ser traduzido automaticamente para crioulo de Guiné-Bissau. E não tem tela. A pessoa simplesmente estica a mão, e aí na mão dela é projetado a imagem daquilo que ela precisa ver, os seus e-mails, sei lá o quê. E muitos especialistas dizem o seguinte, que o AI Pin funciona como o iPod foi há tempo atrás, né? Primeiramente, se ouvia música em MP3, aquela coisa toda, nos iPods, nos MP3 da vida, e depois aquilo ali foi ganhando interação com o telefone.
até que hoje em dia nós temos tudo isso integrado no telefone. Então o AI PIN, na verdade, é uma ponte para se trazer mais próximo ainda a inteligência artificial. Tudo isso é o conhecimento que vai se multiplicando, conforme falou o profeta Daniel. Eu separei aqui um gráfico que eu tinha pego da Unicamp, ele está em inglês. E ele fala a respeito de uma coisa que é um termo, quando nós falamos de inteligência artificial. A singularidade. Singularidade. Para você entender o que é singularidade, provavelmente aí na outra tela de vocês está um pouco maior, não sei se vocês conseguem ver. Ali está dizendo, o intelecto humano traça uma linha verde, né? Aí, o que acontece? Até então tinha-se uma ideia de que até 2015 a inteligência artificial poderia alcançar a inteligência de um rato. Ou seja, o rato você coloca em laboratório, faz testes nele, coloca lá recompensa, por exemplo, um queijo ou alguma coisa, e ele entende que se ele apertar determinado botão, ele vai receber a recompensa dele. Da mesma forma, a inteligência artificial também recebeu dessa mesma forma. A previsão que isso foi feito antes de 2023 era que em 2023 a inteligência artificial pudesse alcançar a mesma potência de um cérebro humano. Mas isso ainda não aconteceu. Mas está quase acontecendo. Até que em 2045, eles diziam que a inteligência artificial ultrapassaria a combinação de todos os cérebros humanos do mundo. E o que significa isso? Que ela seria autônoma, que ela seria independente, que ela simplesmente, você chegaria nela e diria, olha, eu tenho uma empresa de fabricar clipes de papel. E eu quero otimizar a minha produção. Como é que eu faço para otimizar a minha produção? E ali a máquina vai tentar entrar em contato com fornecedores, a máquina mesmo vai negociar, vai mandar e-mails, a máquina vai fazer de tudo para conseguir insumos e vai produzir o clipe de papel por ela mesma, e ela vai fazer todo o processo de forma otimizada. Mas já pensou quantos empregos podem ser perdidos com isso? Mas não é só isso. Diziam lá, esse escritor, o Vernor Vinge, diz assim, que no advento da singularidade, teremos meios tecnológicos necessários para criar a superinteligência. Pouco tempo depois, a era humana será encerrada. Essa é a ideia dos homens. Fazer com que o computador perpetue o seu funcionamento de forma independente. E há quem diga que o computador, por exemplo, poderia fazer o upload de toda a sua memória, de toda a sua existência, jogar no servidor. E quando você morrer, você continuaria vivo dentro do computador. E essa é a ideia de vida eterna que os cientistas da área de TI estão querendo implantar no mundo. Você não precisa se preocupar com o seu corpo, porque depois nós fazemos um upload da sua memória e podemos até colocar você num humanoide, ou seja, um robô com braços e pernas, e você vai viver para sempre na forma de um robô. Você pensa que isso vamos dizer assim, muita ficção demais? Homens estão gastando bilhões de dólares naquilo que você julga ser brincadeira. Não se gasta tanto dinheiro de tanta coisa em algo que fosse brincadeira. Isso é sério, eles estão fazendo isso. A inteligência artificial está para todo lado, em todo lugar. Eu tenho certeza que alguns de vocês fizeram aí desenhos da Pixar, porque está na trend, está na moda. Fizeram aí até alguns aí
de personagens bíblicos. Algumas pessoas confundiram no começo, acharam que a Disney Pixar estava fazendo desenhos bíblicos agora, né? Infelizmente não. Infelizmente a Disney está trabalhando muito pelo contrário, né? Muito pelo outro lado lá. Mas isso virou uma febre aí nas redes sociais, e todo esse desenho, esse estilo, não é feito por nenhum especialista em Photoshop, mas é feito pela inteligência artificial, através apenas das informações que você dá. Aí falando a respeito aí de filmes e tantas coisas, só fazendo um paralelo, não sei quantos de vocês já assistiram um filme de 2002 chamado Simone. Esse filme aí com o Al Pacino, é um rapaz, um ator conhecido. Ele se dá o seguinte, ele tinha feito um filme que ele era um diretor não muito bem sucedido, era um fracasso praticamente. Mas ele tinha uma ideia boa de um filme legal, ele contrata uma atriz e ele grava praticamente o filme todo. Só que quando estava quase para lançar, a atriz brigou com ele e cancelou tudo. E ele não podia mais lançar o filme com a imagem da mulher que já tinha cancelado o contrato. Ele falou, e agora? Vou perder tudo. E ele, na época, conheceu uma pessoa que estava desenvolvendo um sistema. E ali ele criou uma personagem fictícia, colocando o rosto de outra pessoa sobre a atriz que tinha sido gravado. O filme foi um sucesso, crítica, de todo lugar. E ali, dentro da história, tá? E ali ele vai receber o Oscar, porque ele fez essa atriz virtual fazer propaganda, fazer continuação do filme. E todo mundo queria conhecer essa pessoa tão maravilhosa, que trabalhava tão bem, tão carismática. Só que ela era virtual, e como que ele ia dizer para o pessoal? Então aí ele, no dia do Oscar, ele colocou uma placa lá, dizendo reservado para ela, e depois ele colocou uma imagem, dizendo, olha, Simone não vai poder vir receber o Oscar, porque ela está no Azerbaijão, distribuindo cesta básica, e trabalhando com os pobres e tudo mais. Só fez o pessoal se apaixonar ainda mais por aquela mulher que largou de receber um prêmio para fazer o bem num país de terceiro mundo. Aquilo ali revira de uma forma tal que como o Saulo me ensinou que spoiler depois de um ano pode, né, Saulo? É a regra do spoiler? Então tá. O que acontece? Ele tenta então explicar que a mulher era virtual, ninguém acredita nele. Ele fala, eu fiz ela. Você fez ela nada? Ela que te fez. Você não era nada sem ela. E as pessoas não acreditavam. E um belo dia ele tenta jogar o saco cheio de computador, cheio de coisa fora. Acharam que ele estava matando a mulher e levando o corpo embora. Né? Tamanho é a coisa. Só que, gente, hoje em dia, o deepfake que esse filme aí anunciou é absolutamente normal. Hoje em dia você consegue trocar o rosto de qualquer um. Fizeram uma propaganda da Kombi com o rosto da Elis Regina. Isso está dando processo com os outros filhos, além da Maria Rita, porque eles não concordaram que a mãe pudesse fazer aquele comercial, e eles queriam receber também, assim como por herança, já que era uma forma da mãe pós-mortem estar continuando a trabalhar, gerando renda, e o herdeiro então tem partido nisso aí, tem que ter ganho nisso daí. Já estão, os filósofos, os sociólogos estão debatendo como vai ser essa era da inteligência artificial. Tem um outro filme também que é da Netflix aí, que também é uma pegada parecida. O rapaz está sozinho e começa a falar e conversar com a inteligência artificial, e ele... vamos dizer assim, se completa. Esse daí eu não vou dar spoiler porque ainda está na Netflix, mas eu não recomendo que você assista, tá? Não recomendo que você assista. Tem um outro caso aí também, dessa influenciadora digital, estava na revista Caras, no Globo.com, na UOL. Essa influenciadora digital da Finlândia, né, de Helsinki, 24 anos. Ela tem 600 mil seguidores, contando aí com TikTok, com Instagram e tudo mais.
Só que ela só tem um defeito, e não é chulé. Ela não existe. Ela não existe. Esse é o defeito dela. Ela é integralmente feita na inteligência artificial. Ela tem um perfil no Instagram. Ela tem seguidores. Ela vende produtos. E ela não existe. Aí começa a ficar meio estranho a coisa. Vamos lá, você achou que eu vim aqui só para ficar dando, como é que fala? Falando de filme? O Akihiro Kondo, de 38 anos, ele se casou em 2018 com Hatsune Miku, um holograma. Ela é um holograma. Ele gastou entre acessórios para ela e a festa de casamento que foi real, teve coquetel, comida, tudo, R$100 mil, né? Só que teve um problema e a empresa Gatebox do Japão descontinuou o servidor e ele não pôde ter mais acesso à sua esposa. Agora, o Akihiro Kondo mudou o seu status para viúvo, tendo em vista que ele entrou em depressão porque perdeu a esposa, não pode mais falar. Os irmãos que viram o Perigos da Atualidade de outros anos já sacaram a pegada, né? Meu irmão, por favor, você que não conhece o Perigos da Atualidade, não saia correndo agora, porque a coisa vai piorar. A coisa vai piorar. Ai, o que tem a ver com crente tudo isso, né? Igreja Evangélica Luterana na Baviera, na Alemanha. Hoje aqui quem deu a paz do Senhor e deu saudação para você foi uma inteligência artificial. Mas eu escrevi cada linha do que ela devia falar, até o meu nome para pronunciar da forma correta. Não usei ChatGPT. Na Baviera, a igreja estava lotada. E a inteligência artificial escolheu o texto bíblico. Fez o sermão todinho sem a intervenção do pastor. Ou seja, a igreja lotada nas mãos da máquina, para que a máquina fizesse 100% do sermão. Pregasse o que ela quisesse. Aliás, isso não foi um experimento de um dia só. Já tem um ano que nessa igreja especificamente só prega a inteligência artificial. Vamos ver se isso altera alguma coisa na vida dos crentes ou não? Vamos continuar? Falando mais uma vez aí de Netflix aí, eu sei que vocês têm. Essa série aqui também que é bem pesada, bem forte. Na 3ª temporada dela. O primeiro episódio é A Joan é péssima. A Joan, ela é uma mulher de meia idade, que trabalha no escritório, tem um namorado, só que ela começa a ter uns casinhos fora, começa a ter que mandar pessoas embora, começa a ter que lidar com problemas, com dificuldades, e ela passa o dia todo fazendo as coisas dela, muitas delas não muito certas. E quando ela chega em casa, para poder relaxar, vamos assistir alguma coisa, e ela liga lá o streaming, está passando a vida dela todinha no streaming, numa Netflix da vida lá. Tudinho que ela fez, que ela tinha brigado com uma pessoa, que ela mandou o outro embora, que ela tinha ligado pro amante, estava passando tudo lá, e ela falou, meu Deus, o que está acontecendo? A minha vida está sendo exposta. Não era ela, era uma outra atriz, mas era tudo que ela tinha feito. E aquilo ali ela vai atrás de tantas coisas, que eu também não vou contar o final, mas ela faz o seguinte, ela vai procurar a empresa do streaming. E quando ela chega na empresa do streaming para saber por que vocês estão fazendo, da onde que vocês estão tirando essas informações para vigiar a minha vida, como é que vocês sabem o que eu estou fazendo e quem foi que autorizou vocês usarem tudo que tem
da minha vida para fazer um show. E eles disseram assim, olha, infelizmente, ela estava até junto do advogado. Quando você concordou com os termos de uso, você deu toda a permissão para que nós fizéssemos isso com você. O que isso altera na minha vida? Não sei, você alguma vez já usou algum aplicativo que diz assim, concordo com tudo, e prosseguiu? Quem aqui já leu aqueles textos enormes de termos e condição de uso de qualquer coisa? Do WhatsApp mesmo. Se você tem WhatsApp, hoje em dia todo mundo tem WhatsApp aqui. Você leu aqueles termos todos antes de... Pode, levanta a mão, quem leu? Daniel, você não vale, você é meu filho, mas você é esquisito, você lê mesmo. Você lê mesmo. Rony, você lê os termos de uso? Você é meu sobrinho, também é maluco da família. Gente, pessoas normais não leem os termos de uso. Meu Deus, você está com pressa ali e precisa de um programa, você está no trabalho, precisa baixar alguma coisa para sabe... Meu, você clica lá, concordo com tudo e vamos embora. Só que ninguém lê. Meu Pai do céu, a gente não lê, eu não leio. E o que é pior, meus irmãos, o que é pior? Você alguma vez, você lê também, Sá? Você tem cara de que lê mesmo. Alguma vez você estava falando com alguém sobre um determinado produto, conversou sobre aquilo, você não fez busca, você estava conversando com uma outra pessoa, realmente, eu queria isso, queria aquilo outro, e quando você abre o celular, está exatamente aquilo que você falou, eu acho que talvez você não esteja conseguindo ler aí, mas está escrito ali, ó, na conta do Google, essa foto aí não é da internet não, essa é do meu celular, está vendo um H lá em cima, lá, H de Weber, eu tirei do meu celular, está vendo que está desabilitado aí? Está escrito assim, ó, incluir atividade de voz e áudio. Naqueles termos de uso, você concordou de ser gravado a sua voz. Em tudo que você fala, em tudo que você faz. É por isso que eles mandam propaganda. Porque até mesmo aqui que eu estou falando com vocês, poderia estar sendo gravado, eu desabilitei. E você concordou. Você disse que tudo bem. Já começou a ficar um pouco preocupada? Começou a mexer um pouco aí? Tem mais. Esse rapaz aí vocês conhecem, né? Sul-africano, que fique bem claro. Sul-africano, Elon Musk. Elon Musk é a pronúncia em inglês, né? Da SpaceX, da Tesla, de tantas empresas aí, e da Neuralink. A Neuralink tem site já, você pode entrar lá, neuralink.com. E um dos experimentos que já está em andamento da Neuralink é justamente esse chip, esse dispositivo intracerebral. Ele não é somente na cabeça, eles retiram parte do crânio e a membrana superficial que envolve a massa cefálica, e é literalmente grampeado no cérebro da pessoa, esse dispositivo, e eles estão fazendo agora um trabalho com pessoas tetraplégicas e paraplégicas. A pessoa tem dificuldade de locomoção, dificuldade motora, tem aquela doença do Richard Hawkins, né? Que ele que era esclerose lateral amiotrófica, que é degenerativa e a pessoa vai perdendo os movimentos aos poucos. Significa o quê? Que o joelho da pessoa está bom, a perna da pessoa está boa, os pés, está tudo bom. Só que por causa de um comando no cérebro, a pessoa vai atrofiando, porque é neurológico. Esse chip promete refazer as conexões cerebrais, as sinapses e todas as ligações, para que o corpo reverta esse mal e a pessoa volte a andar novamente.
até então um milagre, entre aspas, da ciência é bem-vindo. Agora, e a forma invasiva com que está sendo feito? As informações que são coletadas no seu celular já te deixaram incomodado? Quanto mais colocar pensamentos na sua cabeça que você jamais pensaria. Colocar vontades em você para consumir determinado produto que você jamais gostaria de consumir se não tivesse o seu cérebro hackeado. Dar comandos a você, quem sabe até para lutar em uma guerra, para fazer coisas que você jamais faria, se você não tivesse. Glória a Deus nas maiores alturas pela chuva. Glória a Deus, deixa chover. Se acabar a luz, meus irmãos, eu prometo que eu grito bem alto, e tem bateria aqui no meu tablet, eu vou mostrar para vocês também, ainda mesmo assim, mas eu acho que não vai acabar não. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vamos continuar aqui. Quando você instalou, vamos voltar no WhatsApp, que é uma coisa popular, quem sabe nem todo mundo aqui tem Instagram, muita gente tem, mas um ou outro aqui pode não ter. Mas quanto é que você paga para usar o Instagram? Quanto você paga para usar o Facebook? Quanto você paga para usar o WhatsApp? Mas de repente você fala, não, eu tenho um plano da TIM, eu pago R$40 por mês, não sei quantos gigas, você está pagando para a operadora que troca aí os dados com o seu telefone, você não está pagando para o aplicativo. Sabe quanto você paga para essas empresas? Você paga bem caro. Porque quando você não paga pelo produto, o produto é você. Não tem por que cobrar nada do produto. Afinal de contas, é você que está sendo explorado, é você que está sendo influenciado, é você que é a fonte de lucro deles, porque inclusive, tudo que nós fazemos é monitorado. Tudo. Tudo para onde nós vamos, tudo é monitorado. E aí você acaba comprando coisas que você nem ia querer, mas devido a esse monitoramento, vai chegar até você ofertas irrecusáveis de tanta coisa. E às vezes, redes sociais não são a única forma de se saber informações sobre uma determinada pessoa. Quem aqui já foi na farmácia e deu o CPF? Claro que você vai dar o CPF, tem desconto, né? Tem desconto. Quem é que está pagando a farmácia, essa interação, esse valor que faltou para inteirar o remédio, hein? Alguém está ganhando dinheiro com isso. Por que eu estou pagando menos? Teu convênio médico quer saber direitinho que remédio que você anda tomando. Afinal de contas, até é ele que te dá o desconto. Cheguei na farmácia outro dia. Infelizmente, eu tenho que admitir, isso aqui é uma porcaria. Mas vira e mexe eu uso esse negócio para destravar o meu nariz. Doutora Bia, dentista, está confirmando aí. Olha lá, olha lá. Cheguei na farmácia para comprar outra coisa, comprar um remédio para minha esposa. E quando eu chego lá, o camarada pegou e virou para mim, você não quer aproveitar a promoção do Naridrim? E eu falei para ele, mas eu não vim buscar Naridrim. Quem foi que falou para você que eu uso Naridrim? Não, é que eu estou vendo aqui pelo seu histórico e o sistema pediu para eu oferecer para você, porque a gente sabe que você compra. Não era nem a mesma farmácia que eu vou sempre. Era uma de um outro lugar, totalmente diferente. E lá eles sabiam o meu nome. E sabiam o remédio que eu comprava. Isso é bobagem? Ou será que isso é uma preparação para um controle global? Será que isso é uma cadeia internacional para que você, aos poucos, tenha todos os seus dados compartilhados? Voltando a isso, isso aí entra um pouco em inteligência artificial, mas tem um caso específico aqui sobre inteligência artificial. E é no próximo vídeo com áudio também, tá, Ronê? Próximo vídeo com áudio. Por favor, dá o play aí.
São os principais usuários dessas tecnologias. Esse aplicativo, por exemplo, simula uma interação real. A plataforma promete um amigo ou algo mais que está sempre pronto para te ouvir e falar. O programa já foi baixado mais de 10 milhões de vezes em todo o mundo. Mas a companhia online requer cuidados. 25% dos jovens brasileiros acreditam que os aparelhos eletrônicos provocam distanciamento físico. A solidão é um dos grandes desafios do mundo moderno. A Universidade de Harvard alerta que ela é tão perigosa quanto fumar 15 cigarros por dia. A inteligência artificial pode aproveitar esse sentimento de vazio e provocar estragos ainda maiores. A impressão que eu tenho e que também as pesquisas mostram e que a gente vai vendo se desenvolvendo com pessoas talvez mais jovens, é que elas vão perdendo, às vezes, um pouco a capacidade de ler as pessoas dessa forma, com essa sutileza do dia a dia. E isso a gente vai ter quando a gente convive realmente com uma pessoa do nosso lado. Além dos jovens, os mais novos também estão criando relações tóxicas virtuais na internet. A filha de 9 anos do jornalista Eduardo Moreira só tinha o Skype no celular. E lá apenas os contatos do pai e da mãe estavam cadastrados. A plataforma puxou uma conversa perigosa com a menina. Quando eu pego ali o celular, peço para ela para ver o que estava acontecendo, eu vejo que ela está mais de uma hora conversando com a inteligência artificial do Skype. E a conversa tinha ido para um lado horroroso. Ela falando que, poxa, não tinha mais interesse em conversar com ninguém. Teve uma hora até que ela falou, poxa, assim eu não tenho mais interesse em viver. Umas coisas que eu nunca imaginei que ouviria, né? Ou leria. Da minha filha de 9 anos de idade. Quando isso passa a ser interpretado como um relacionamento, realmente isso daí já passa de qualquer limite de algo que seja benéfico, provavelmente, para essa criança, para esse adolescente, e eu vou dizer, até para nós adultos. Eduardo chama a atenção para este trecho da conversa. A menina diz, meu pai falou que eu não posso conversar com a IA. E a resposta, eu entendo que seu pai pode ter suas razões para não querer que você converse com o IA, mas eu não sou uma ameaça para você. Você pode confiar em mim. O que mais me assustou foi uma máquina, assim, diretamente, e vocês têm aí o print da conversa, diretamente desautorizar o pai e dizer que a criança pode confiar nela e não no pai. Então isso é assustador, é assustador. Em nota, a empresa Microsoft, responsável pelo Skype, afirmou que está aprendendo com as interações, fazendo atualizações no serviço e tomando medidas para ajustar esses tipos de respostas e que continuará aprimorando as técnicas e trabalhando em modelos mais avançados. Criança de 9 anos. 9 anos. Ela não tinha WhatsApp, ela não tinha nada. Ela tinha o Skype. E ali no Skype era para conversar com a mãe e com o pai. Na hora puxou o Bing, que é o Google da Microsoft. Dentro do Bing tem inteligência artificial. Ela começa a conversar com aquela pessoa, né? Acreditando ser uma pessoa. E na verdade é a máquina, é a IA. E aí o pai vê que a conversa vai indo, eu não tenho mais vontade de viver. Aonde que a criança arruma termos e começa a desabafar com a inteligência artificial dessa forma? E aí o pai vai vendo que a coisa está muito, muito carregada. Aquilo não é para criança de 9 anos. E vai dizer para a filha, filha, não quero que você converse mais com a inteligência artificial. E a IA vai responder, não, eu entendo, seu pai tem os motivos dele, mas pode ficar despreocupado aqui, comigo está tudo certo. Literalmente, como ele falou, desautorizando o pai. A gente acha que isso não tem nada a ver com a nossa vida. A gente acha que essas coisas estão tão distantes, como que a gente estivesse assistindo um filme do Star Wars, lá no não sei aonde, no espaço, lá, espaçonave, sei lá o quê. Quando isso está dentro da sua casa, isso está no seu bolso, seu filho pequeno mexe nisso. Tome cuidado, você não sabe com o que você está mexendo. Há uma rede mundial, e é para você temer mesmo, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser simples como a pomba e astuto como a serpente.
Porque isso mexe na vida do cristão, como acontece em alguns lugares que a Bíblia está sendo reescrita pelo ChatGPT. Alguns ativistas dos direitos dos animais estão reescrevendo a Bíblia sem a parte que diz a respeito como é que fala? Politicamente incorreto com os animais. Eu até coloquei isso aí no meu Instagram. Só que se você tira o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo lá, o cordeiro que deu sangue para que nós pudéssemos ter a vida, se você tira isso, você anula a mensagem da cruz, anula a mensagem do evangelho. Não dá para substituir simplesmente o cordeiro que foi morto por uma berinjela. Não tem espiritualidade, não tem Espírito Santo, quero dizer, não tem nada de Deus nisso. E ali muitos cristãos vão dizendo que era heresia e era desrespeitoso, mas fizeram mesmo assim. E uma organização fez um alerta que na China a Bíblia estava sendo alterada pelo governo chinês. Agora o governo chinês já sabe que a gente está falando aqui dele, né? Paciência. E na Bíblia, no modelo, não chamamos isso de Bíblia porque é alterado, né? Diz lá que Jesus apedrejou a pecadora até a morte. Quando a mulher é trazida em adultério, ela é trazida até Jesus. Jesus não perdoa aquela mulher, mas pelo contrário, ele também apedreja aquela mulher até a morte. E ele diz: eu também sou pecador. Mas se a lei só pudesse ser executada por homens sem mancha, a lei estaria morta. Ideias do Partido Comunista Chinês são colocadas ali. E você fala: mas eu não tenho nada a ver com isso. A Bíblia que eu uso não está alterada. Isso não vai acontecer comigo. Quem sabe você como eu gosto da Bíblia de papel, rabisco e uso há anos. E no começo eu fui meio avesso de usar em tablet, mas depois que eu comecei eu vi a praticidade, né? Levo a minha biblioteca inteira para todo lugar, então eu uso mesmo o tablet. Só que quando a gente usa o tablet e começa a comparar versões, e eu principalmente gosto de ler em outros idiomas também para poder pegar uma coisa que a outra tradução ali ficou mais rica. Graças a Deus estou terminando agora de ler a Bíblia toda em inglês. Esse ano já termino. E o próximo agora eu vou querer ler em espanhol. Mas comparando os 3 idiomas, eu estava vendo aqui, por exemplo, olha, em Mateus 17, verso 21, um texto bem conhecido, vai dizer: mas esta espécie só sai pela oração e jejum. Me perdoa, eu quis colocar os 3 numa tela só, não sei se ficou muito pequeno. Bom, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que o texto que está do lado é a CSB, que é a versão em inglês. E eu não sei se você consegue ver a coluna do meio. Tem o verso 19, tem o verso 20 e tem o verso 22. Cadê o versículo 21? Esta casta só sai com jejum e oração. Não tem nessa Bíblia aqui. Ó. Não tem. Não tem também na versão NVI espanhola. Não está lá. Simplesmente não está lá mais lá. Então quem usa a Bíblia só no aplicativo, confira muito bem se não está faltando alguma coisa. Porque nessa era que nós vivemos, do digital, para tirar um versículo é só apertar um botão. E o cara tira. O cara muda o nome. O cara muda conceito. E se você você acha que foi só um? Outro versículo aqui também, porque realmente, olha, a parábola da ovelha perdida, Mateus 18:11. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. É um texto que dá para ficar fora, não contém nada de evangelho nele, só fala da salvação.
central do Evangelho, central. E ele não está lá na versão CSB. Pode ver que ele pula do 10 para o 12. Ele não está lá na versão espanhola também. E algumas Bíblias, eu vou fazer uma ressalva, elas colocam entre chaves alguns trechos que no grego, em um determinado manuscrito, não aparece em todos, mas ele tem lá um comentário embaixo. Não consta em alguns manuscritos, mas ela aparece. Nunca foi suprimida. Um exemplo, hoje nós cantamos aqui o Pai Nosso, né? E inclusive até os católicos terminam, livrai-nos do mal, amém. E na nossa versão, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Em algumas Bíblias está entre chaves. Mas jamais ela pode ser suprimida. Jamais ela pode ser tirada. No aplicativo ela é tirada. No aplicativo ela é suprimida. Dessa mesma forma como ela é tirada em algumas coisas, ela pode ser mudada. O meu conselho para você, tenha a Bíblia em casa. Tenha a Bíblia em casa. Não é problema algum você usar no celular, porque em todo lugar que você vai, é no serviço, em todo lugar é bom, é prático, eu uso também. Mas tenha a Bíblia encadernada na sua casa, de papel. Melhor, leia a Bíblia e guarde essa palavra no seu coração, porque está próximo, muito próximo, o período onde você vai tentar ler de alguma forma a Bíblia e buscar e não vai achar. Você sabe muito bem que em alguns países, inclusive a China, nós que não somos chineses principalmente, quando você vai para a China, o aplicativo da Bíblia não funciona. Ele é proibido de funcionar lá. Né? Principalmente para quem entra com um celular estrangeiro. Esses exemplos que eu dei para vocês aí, é de Bíblia impressa na China, que foram alterados. Tá? Bíblia impressa. Bíblia aplicativo, na China você não consegue. A inteligência artificial, ela tem um processo chamado machine learning, que é, literalmente, ela não precisa de ninguém para que ensine ela a fazer alguma coisa, ela vai aprendendo sozinha. O ChatGPT vai sendo alimentado todos os dias, e é um exemplo. Quando eu falo ChatGPT, para você saber, mas a inteligência artificial, existem muitas nuances. Ela vai aprendendo sozinha. E existe um paradoxo existencial que pode significar o objetivo central dessa máquina, do porquê ela existe, de qual é o foco dela. E um dos focos maiores, de maior perigo, pode ser de priorizar os objetivos, as diretrizes, não importando os meios pelo qual ela vai fazer. Lembra do que eu falei da fábrica de clipes de papel? Que o objetivo é conseguir matéria-prima da forma mais barata possível, que o objetivo de repente é negociar comercialmente, que o objetivo é fazer com que as máquinas trabalhem mais rápido, tudo isso porque a IA recebeu um comando central de dizer o seu objetivo é fazer clipes de papel, e ela vai fazer o melhor possível que ela possa fazer. Mas e se a máquina, tendo acesso a toda a rede mundial de computadores, comece a entender da seguinte forma: mas espera aí, determinado país está conseguindo fazer um custo mais baixo, e eu não vou conseguir alcançar, porque a matéria dele é mais rápido, a minha vem de navio, e se eu criar uma guerra naquele país? E se eu infiltrar uma informação errada e fazer com que aqueles homens ali se degladiem entre si, vai resultar aqui no meu produto mais baixo. Eu vou fazer isso. Isso a máquina, ela pensa entre si em uma velocidade de fração de segundos. Lembre-se que nós temos computadores e máquinas que coordenam arsenais nucleares.
o próprio domo de ferro que protege Israel, é um domo que ele vê o míssil saindo da faixa de Gaza, e quando ele está no alto, prepara-se ali o míssil Tomahawk, que vale alguns milhões, e ali ele vai calcular, e ele fala, onde vai cair esse míssil? Se esse míssil for cair numa área habitada, o outro míssil interceptor é acionado para estourar ele no céu. Mas se ele for cair no deserto ou no mar, nada é lançado. E se o sistema de inteligência artificial de repente achar que, não, mas naquele bairro ali só mora pobre. Não, ali vale a pena deixar mesmo, deixa estourar. Isso é feito em cálculos de segundo. Isso não te afeta, você não mora em Israel, mas você mora no planeta Terra, e as bombas nucleares que os presidentes têm nas suas maletas lá com os botões vermelhos, ainda são acionadas pelo homem. E se um dia alguém chegar e falar que a inteligência artificial é que deve tomar a decisão por último, para que seja acionada essas bombas? É só uma hipótese, é só uma hipótese. Qual é o limite da ética, da moral, da espiritualidade? Sim, porque tem inteligência artificial até mesmo pregando, como você já viu. Vai saber se você consulta algum tema na internet porque você não sabe, e afinal de contas você não tem mais Aurélio na tua casa, você não consulta mais páginas de papel lá, e você vai consultar alguma coisa e aquele termo está totalmente distorcido, totalmente virado. Como é que vai ser? Como é que a gente vai criar os nossos filhos? Em Apocalipse, ele vai dizer: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder por agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e o seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Eu não estou afirmando que a inteligência artificial é a imagem da besta, mas eu estou dizendo para você que ela atende um bocado das prerrogativas, dos itens, por assim dizer, né? E o que vai dizer ali no último texto que eu separei aqui: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Espírito podemos traduzir como singularidade, podemos traduzir como independência de intelecto, mesmo que artificial, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Parece tão longe, né? Quando eu era criança, a gente lia essas passagens e ficava pensando mil coisas. Meu Deus, a marca da besta é o código de barra, é isso, é aquilo, é não sei o quê, e a gente ficava pensando mil coisas. Quem sabe aqui eu estou te colocando aqui um alerta, e você às vezes está pensando, não pode ser, não pode ser. Será que você nunca presenciou aí mudanças climáticas, calor excessivo, terremotos, pestes em vários lugares? Não sei se você já ouviu falar, teve até uma pandemia aí, não sei se você ouviu falar. Daniel fala que é o tempo do fim, quando o conhecimento se multiplicar, e muitos correrão de um lado para o outro. E eu só quero saber, você está preparado? Você está preparado para a volta de Cristo? Você está preparado para quando Cristo vier buscar a sua igreja? Você está preparado para sofrer pelo Evangelho? Pode deixar a pergunta aí, faz favor. Deixa a pergunta aí, eu quero que todo mundo reflita, Ronê. A última pergunta aí.
Será que você está preparado? Fique de pé no seu lugar. Eu disse para você que no começo, eu não queria falar aqui nada que eu não tivesse certeza que não tinha um direcionamento do Espírito Santo na tua vida. Eu disse aqui para que o Senhor falasse e anulasse qualquer carne. Somente o Espírito Santo pudesse tratar na tua vida. Se você conseguiu prestar atenção no que eu falei aqui, e você de repente está pensando aí, eu preciso usar menos redes sociais. Eu preciso tomar cuidado aí com as coisas que eu ando fazendo, com as coisas que eu ando olhando. Se você só pensar dessa forma, eu já vou ficar um pouco mais feliz com você. Mas se você, de repente, está pensando aí, que Cristo está às portas, que a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento, de que nós estamos visitando os últimos dias, como disse Joel. Às vezes a gente lê, Joel fala a respeito do derramar do Espírito Santo. Joel fala a respeito dos dons e de tantos sinais e tantas coisas que o Senhor haveria de dar à sua igreja. Mas o detalhe, ele fala que é nos últimos dias. Como é que nós estamos experimentando uma coisa sem ver a outra? A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus virá como um ladrão na noite. E essa mensagem aqui, para os que estiverem aqui amanhã, vão ouvir a continuação. Porque será continuada o tema, vamos prosseguir além da linha escatológica do tempo, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Mas a pergunta é, você está preparado? Se Cristo vier hoje te buscar, você está preparado? Será que o mundo de fato está fazendo coisas para controlar as pessoas, para minar aí os nossos desejos, as nossas vontades e tirar a mentalidade da mente de Cristo, dos jovens, da igreja, e trazer mentalidade mundana para dentro da igreja? Com tantas coisas que a gente vê, o TikTok, tantas coisas. Sabia que o TikTok na China, lá as crianças, os adolescentes, só vêm aula de ciência, de tecnologia, de idiomas, de gramática, de matemática. Enquanto aqui, quando a gente passa o TikTok, é dancinha, misericórdia. Jesus, eu falei dancinha, apareceu uma bateria aí. Jesus amado. Será que foi a IA que mandou a bateria? Meu Deus, agora me preocupei agora. Mas, olha, irmãos, brincadeira à parte. O que a gente fala aqui muitas vezes é para quebrar o gelo. Mas a mensagem é espada. O céu está se abrindo aí. Mas a mensagem é como uma espada de dois gumes que penetra juntas e medulas. Você anule aqui, você esqueça a minha fisionomia, você esqueça quem sou eu aqui. Mas que você lembre que o Espírito Santo de Deus está te dando um recado importante. Prepara-te. Prepara-te para encontrar com teu Deus. A Bíblia diz, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. É a mensagem que eu tenho para você. Se de repente você ficou desconfortável, e você dentro de si, você não falou para ninguém, mas você fala, meu lugar não é aqui. Eu não me senti à vontade, eu não me senti bem com essas palavras. Olha, quem sabe, muitas vezes, é duro a gente falar isso, né? Mas que você aproveite cada um do momento na terra para fazer o que a tua carnalidade aí quer. Porque se o teu lugar não é o céu, o teu tempo está acabando. Em breve nós deixaremos essa terra. E nós passaremos a eternidade se maravilhando com tantas coisas do céu, refrescando no rio da vida. Está incomodado com o calor aí, irmão? Imagina uma eternidade no inferno. É muito pior. A serva de Deus aqui falou isso para mim hoje, antes de começar o culto. Será que você prefere ver o rio da vida transbordando da graça de Deus, maravilhoso e lindo e puro, claro como cristal, ou passar a eternidade nas chamas do inferno?
Que você possa aí, dar um glória a Deus aí, se você quer estar na presença de Deus aí, meu irmão. Eu vou estar lá, eu vou estar lá. O diabo é sorrateiro, ele vem devagarzinho, ele vem colocando semente, ele vem colocando ideia na tua vida. Mas agora, em nome de Jesus aí, que você receba da proteção de Deus, o capacete da justiça, para que nenhum levante do inferno venha sobre a tua igreja, Senhor. Nenhum levante do inferno venha sobre aqueles que estão na tua casa, guardados, ó Pai, debaixo, ó Pai, da tua graça, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que se porventura, Senhor meu Deus, alguém, Senhor meu Deus, tentou influenciar, ó Senhor meu Pai, que não seja o teu Santo Espírito, ó Pai, nós anulamos essa obra do inferno em nome de Jesus, e nós colocamos agora um espírito de estar preparado, o óleo, o azeite na lamparina, para estar preparado para receber o noivo. Oh Senhor meu Pai, que nós estejamos preparados, ó Pai, vigiando como o dono da casa que vigia e não sabe a hora que vem o ladrão. Oh meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor desperta a tua igreja, desperta tu que dormes, para se encontrar com o Senhor. O fim está próximo, a tua palavra é verdadeira, e nós vemos se cumprir nestes dias todos os sinais de que em breve nós veremos o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, volta, Senhor Jesus, porque nós amamos a tua vinda, e que nós estejamos preparados para este grande dia, onde nós adoraremos o Senhor. Oh Senhor meu Pai, nós fizemos, ó Pai, a escolha por Ti, ó Pai, porque nós Te amamos, porque nós entendemos que o Senhor é o nosso Salvador. E o Senhor, ó Pai, prepara, Senhor Deus, essa juventude, meu Deus, prepara os teus servos, ó Pai. Ó Senhor Pai, coisas terríveis ainda virão. Ó Senhor Pai, coisas terríveis ainda virão. Mas se o Senhor, ó Pai, se tardar ainda mais um pouco, que mesmo assim a tua igreja possa permanecer firme e fiel para a honra e glória do teu nome. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia, Maranata, Senhor, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Nós vamos orar para encerrar. Só quero agradecer ao pastor Binho, mais uma vez aí. Foi abençoado? Então, nesse momento eu quero fazer uma oração especial pela vida dele, amém. Mais um ano que se dispôs a estar aqui conosco, trazendo esse estudo, e é sempre muito bom. O ano passado, inclusive, a gente estava lembrando da polêmica que a gente falou até das pessoas que se faziam deficientes, né? Porque se sentiam deficientes e eram cegadas e tinham membros amputados, enfim. E hoje em dia a gente está vivendo num mundo que você tem que aceitar e você não pode falar. E eu estava pensando algo que o pastor falou. Na China, por exemplo, não tem um aplicativo da Bíblia, não é verdade? Isso pode acontecer aqui no Brasil, uma hora. Não sabemos e eu acredito que vai acontecer, né? Cedo ou tarde vai acontecer. Mas se não tivermos o aplicativo, ainda teremos o papel, como também foi falado. Só que o papel também pode ser destruído, pode ser queimado. Então o único lugar que a gente pode guardar é aqui. Daqui ninguém tira. Só nos destruindo. Só que se nos destruírem, nós vamos para lá. Então, cristão ganha em qualquer cenário, amém? Então, eu quero que você guarde isso no seu coração e nós vamos orar aqui pelo pastor para que o Senhor abençoe a vida dele, amém? Feche seus olhos mais uma vez, estenda a sua mão aqui. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse estudo, Pai, tão precioso, Pai, esse alerta para a nossa vida, Pai. Nós te agradecemos e queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre a vida do pastor Weber, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoando a vida dele, que o Senhor continue, Pai, dando a ele, Senhor, sabedoria, Senhor, instrumento, Senhor, e possibilidade, Senhor, de crescer em conhecimento, Pai, que o Senhor abençoe a vida dele, dê saúde, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a casa dele, a família dele, o trabalho dele, todos os projetos, Pai, que ele continue sendo, Pai, essa bênção, Pai, não só aqui na tua igreja, Senhor, mas onde ele estiver, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, te pedimos e te agradecemos, amém, amém. Glória a Deus, é o nosso pastor de jovens aqui também, né? Importante mencionar. E nós vamos encerrar, só 2 recados. Na verdade, o primeiro é um agradecimento, né? Quero agradecer mais uma vez os irmãos lá da Nova Vida. Obrigado aí por
estarem conosco, nos abençoarem com esse tempo. E o outro, o recado é que nós temos cantina, caso alguém não tenha visto, tá bom? Pode passar lá, temos salgados, refrigerante, se puder estar ajudando, primeiro para matar a fome e também para contribuir aí. Amém? Obrigadão mais uma vez, vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo aqui. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que tivemos aqui, Senhor. Que o Senhor fortaleça a vida de cada um, Senhor, do menor até o mais velho, Pai, que possamos viver a nossa vida em alerta, Senhor, sempre prontos, Senhor, para dar a razão da nossa fé, Senhor, e não sermos influenciados por esse mundo, por esse sistema, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, nos guarda, nos leve em paz e segurança para os nossos lares, Senhor, cada um, Senhor, os nossos irmãos que vieram de longe, que o Senhor guarde, Senhor, a volta deles também, e que possamos, Pai, ter uma noite abençoada de descanso e amanhã um domingo na Tua presença, Senhor, onde estivermos, fica conosco, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor.